Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre projetos. E aí, você sabe fazer? Você sabe o que é? Não sabe? Então calma, vem comigo que eu te conto. Começamos um ano e junto com eles temos as nossas promessas anuais. Esse ano eu vou pra academia. Esse ano eu vou fazer dieta. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou estudar mais. Esse ano eu vou comprar meu carro. Deixa eu ver, esse ano eu quero fazer 4 viagens no mínimo pra eu poder descansar, né? Pra ter um sossego aqui, né? Tá, e agora que eu já tenho tudo isso na minha cabeça, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? O que significa tudo isso, gente? Isso que nós fazemos todo começo de ano são os nossos projetos, né? É como a gente organiza o nosso ano nas partes pessoais. E na escola isso não é diferente, né? Quem aqui nunca ouviu falar sobre projetos escolares? Quem nunca ouviu falar a sua coordenadora pedindo, gente, vocês têm aí um mês para montar um projeto para mim? Quem nunca ouviu falar do famoso projeto Identidade, do projeto Adaptação, do projeto de alimentação, ou como algumas escolas também colocam, né? Vamos montar um projeto anual. Tá, e o que é isso? O que é projeto, Tati? Me explica aí, porque eu não tô entendendo nada. Vamos lá. Projeto é uma organização de atividades onde você vai delimitar aí um certo tempo para que ela aconteça e, acima de tudo, você vai basear isso nas experiências das suas crianças. Você vai organizar essas atividades de modo que ela vai aprender por meio de experiências, né? E, Tati, mas por onde que eu vou começar, né? O que eu faço para começar esse projeto? Primeiro de tudo, você vai observar. O professor ele tem que ser um observador, tem que fazer isso constantemente. E para ele descobrir qual projeto que vai ser melhor para a turma dele, qual projeto que ele vai começar a fazer, ele vai ter que observar a turma, né? O professor ele vai observar as dificuldades que aquela turma tem. E aí não é uma dificuldade de uma criança só, né? Ele vai conseguir observar da sala, da turma. É uma dificuldade que a turma dele tem, é uma curiosidade que a turma dele tem. Vou dar um exemplo bem rápido, da turma ou da escola, tá bom, pessoal? Vou dar um exemplo bem rápido. Suponhamos que vocês foram passear pelo jardim da escola e ali surgiu uma curiosidade muito grande por formigas, por borboletas, por um caracol que apareceu ali no meio. E aquelas crianças começaram a te perguntar. Aqueles famosos por quê? Tá, e agora, o que eu faço? Eu não vou saber responder tudo. E se eu responder tudo assim muito rápido, vai ficar muito vago, eles não vão entender. E às vezes você sanou a curiosidade deles ali rapidinho, voltaram para um outro momento de atividade, passaram alguns dias e aquilo continuou borbulhando na sua sala. O porquê daqueles bichinhos que estavam lá fora no jardim. É uma dificuldade da sua turma, uma curiosidade da sua turma. Por que não montar isso em formato de projeto? Estruturar isso para que eles possam ter experiências que levem eles a aprender mais sobre as formigas, sobre o caracol, sobre as borboletas. Por que não fazer isso? Então ele surge a partir de uma dificuldade ou de uma necessidade da turma, uma curiosidade da turma. Às vezes é uma dificuldade com a alimentação, em relação à alimentação das suas crianças. Às vezes sim, são 2 ou 3 crianças que têm muita dificuldade em comer determinado alimento, a sala inteira já come, mas aquelas crianças não. Por que não organizar isso para que desperte a curiosidade desses alunos e a sala toda passe a se alimentar melhor? Vamos lá, agora que a gente já aprendeu o que é o projeto e como que ele surge, né, de onde que ele nasce, esse projeto, ele é como se fosse um bebezinho, então você vai criando ele, né, você vai participando dessa gestação do seu projeto para lá no final ele nascer o seu bebezinho novo, que são, né, as curiosidades sanadas das crianças, o desenvolvimento da aprendizagem daquelas crianças. No Brasil, essa pedagogia de projeto surgiu mais ou menos em 1930 por Anísio Teixeira, que observou aí que a metodologia das escolas estava com um pouco de dificuldades
na questão de se basear na experiência das aprendizagens. Então, para isso foi aí criado, estruturado esse modelo de trabalho para se inserido nas escolas. Tati, mas o que aí onde a gente pode fazer essas pesquisas, né? O que a BNCC diz pra gente sobre projetos? Vamos lá, pessoal. A BNCC, ela não delimita aí alguma metodologia para que nós possamos usar. Ela não indica nenhuma metodologia. Porém, ela pede-se que toda vez que nós formos montar um projeto, alguma atividade, principalmente projetos, ele precisa garantir, assegurar as 10 competências gerais de aprendizagem que está contido lá no BNCC de acordo com a faixa etária que você trabalha. Dentro disso também você precisa garantir os direitos de aprendizagem. Então, se você for olhar lá na BNCC as 10 competências gerais e os direitos de aprendizagem, você consegue ter um norte de por onde você vai começar, né? Eu vou estruturar lá o meu projeto sobre bichos de jardim, mas o que a BNCC me traz que eu preciso garantir para que essas crianças aprendam? Então, você vai olhar lá e você vai conseguir ter um direcionamento melhor. Quais são as vantagens de se trabalhar com o projeto? O projeto, gente, ele permite uma visão interdisciplinar. Então, você não vai trabalhar só o projeto Bichos de Jardim, trabalhando natureza e sociedade lá. Você vai conseguir garantir ele dentro da matemática, você vai conseguir garantir ele dentro de artes, dentro de linguagem oral e escrita, dentro de corpo e movimento. Você vai conseguir dar um geralzão nele. Ele vai passear por todo, por isso que ele é interdisciplinar. Uma disciplina vai entrando dentro da outra, vai casando com outra. Além disso, ele vai estimular a curiosidade, ele vai melhorar o desempenho da sua turma, ele vai desenvolver autonomia. Para os maiores, né, às vezes no EJA, né, e algumas outras modalidades de ensino, ele ajuda até na evasão escolar. Então, de tão importante que é o projeto, porque ele vai instigar a curiosidade. É uma coisa que a turma vai trabalhar gostando de fazer aquilo. E o professor também, porque o professor se envolve naquilo de tal maneira que ele vai passar a viver aquilo junto com o aluno. Então, isso vai deixar a sala inteira, a turma inteira motivada para trabalhar. Ah, mas quem pode fazer parte desse projeto? É só o professor e os alunos? Não, gente. A escola inteira pode fazer parte desse projeto, independente do tema do projeto. Tem temas que, obviamente, né, a partir do momento que você for organizando, você já vai visualizando quem é que pode trabalhar dentro desse projeto. Mas, de um modo geral, todo mundo pode participar. A equipe gestora pode participar, a equipe da secretaria pode participar, a equipe da cozinha, a equipe da limpeza, não só os docentes e os alunos, todo mundo pode interagir. A comunidade escolar pode participar, os pais, pode abrir pesquisa, pode fazer um sarau, pode convidar para vir para dentro da escola. Você está trabalhando aí a gestão democrática dentro de um projeto também, né? Que está lá dentro do PPP da escola. Garantir a gestão democrática. Então, olha a importância do projeto. Qual que é o papel do professor nesse movimento do projeto? Lógico, além da escrita, né? Além de criar ele. O papel do professor é de extrema importância, ele é um professor observador, ele é aquele que vai motivar, ele vai observar como que aquilo está acontecendo, ele vai motivar os alunos a participarem, ele vai estar ali favorecendo as relações interpessoais. Então, o professor ele é de fundamental importância. Lembrando que o professor não é o detentor do saber, né? Ele não sabe tudo. Ele tá ali para pesquisar junto, para interagir junto. Lembra lá no começo que eu falei? Ai, mas eu não vou saber responder todas as perguntas. Calma, você não precisa saber todas as perguntas. O professor não é aquela figura que sabe tudo, que tem o domínio de tudo, que só ele sabe. Não, gente. O professor é aquele que ele não sabe, ele vai perguntar, ele vai procurar saber, ele vai investigar junto com as crianças. Olha, eu não sei, mas a gente vai pesquisar junto. Vamos lá, mas por que está acontecendo aquilo? E mesmo que ele saiba, a função do professor é favorecer a aprendizagem, é estimular a aprendizagem. Não é trazer nada pronto para as crianças, para os seus alunos. É fazer com que ele desperte essa curiosidade de aprender também. Então, você vai direcionar os caminhos, você vai percorrer junto com o seu aluno esse caminho do aprendizado. Tá, agora que eu já sei de tudo isso, como que eu monto? Eu já tô com a minha ideia aqui, eu já consigo visualizar minhas crianças fazendo, eu já consigo entender quem é que vai participar do meu projeto, já consigo até visualizar lá na frente, né, o que pode acontecer no final desse projeto. Tá, mas agora como que eu escrevo? Porque as
CP tá pedindo para escrever, para mandar para ela lá no e-mail, formatado, tudo bonitinho. O que eu faço agora? Socorro! Calma lá. Para você poder organizar o seu projeto, estruturar ele, você vai delimitar um tema, certo? Tá lá, meu tema é tal. Um título para ele. Ai, agora eu vou dar um nome. Vou dar um nome pro meu bebê. Lembra que eu falei que parecia uma gestação? Vou dar um nome pro meu bebê. E qual é o tema? Já dei um nome para ele, já dei o tema, já dei o nome. Agora, por quanto tempo que esse projeto vai ter continuidade, vai ter, né, a sua ação? Porque o que a gente tem que pensar também, tem projetos, tem temas que não adianta a gente estender muito ele, arrastar muito ele, que isso não vai rolar, né? Tem temas que sim, que ele vai ter pano pra manga aí por um bom tempo. Agora tem uns que não, que se você for arrastando muito, ele vai começar a se perder no meio do caminho, né? Aquilo vai ficar maçante, vai perder o sentido, então é melhor você organizar o seu tempo. A gestão de tempo é sempre importante, hein? Fica a dica. Então delimite o tempo dentro daquele determinado tema que você quer. A faixa etária, que são as crianças que você trabalha. Se for um projeto que vai envolver a escola inteira, descreva lá quais são as faixas etárias que vão participar desse projeto. E agora nós vamos lá para o nosso objetivo geral. Tá, mas o que é o objetivo geral? É aquilo lá, ó, qual é a sua intencionalidade. Essa palavra pedagógica é maravilhosa, né, gente? Todo mundo escuta. Então, qual é o objetivo geral do seu projeto? Tá, eu tenho o projeto de bichos de jardim, que o meu objetivo é fazer com que as crianças entendam como que nascem os insetos. Esse é o nosso principal foco. Qual que é o principal? Aquele que você vai tirar lá do meio. É esse que é o seu objetivo geral. É o que lá no final do projeto você vai parar, vai olhar para suas crianças e falar: eles conseguiram entender isso. Então este é o seu objetivo geral. Quando você for descrever o seu objetivo geral, pensa lá no final, tá? Lá no final do meu projeto eu quero que as minhas crianças entendam isso. Então ele é o seu objetivo geral, certo? Falei, deve ter ficado um pouco confuso, mas acho que deu para entender. E aí a gente parte para os objetivos específicos, que são o que eu quero atingir com o meu aluno a curto prazo, né? O objetivo geral é a longo prazo, é lá no final do projeto. E os específicos são o que eu quero atingir ali, ó, de pouquinho em pouquinho, tá? Em uma semana eu quero que eles entendam isso. Na outra eu quero que eles entendam isso. O primeiro passo é entender como que nasce a borboleta. O segundo passo é entender tal coisa. E assim você vai. São seus objetivos específicos, aquele que é bem pequenininho. Feito isso, nós vamos para os conteúdos. O que eu vou trabalhar com o meu aluno? Eu vou trabalhar a terra, com o que os animais estão na terra, eu vou trabalhar o ciclo da água, eu vou trabalhar o processo deles de nascimento, vou trabalhar o que eles comem, os seus conteúdos, o que você vai querer trabalhar com eles. Passado disso, o desenvolvimento, tá? Eu tenho tudo isso que eu quero trabalhar, mas como eu vou fazer isso? Então agora é o desenvolver, é o desenrolar da história. Como que eu quero que isso aconteça? E vamos trabalhar lá, vai colocar no seu desenvolvimento. Feito isso, você vai organizar os recursos pedagógicos, tudo que você vai usar. E aí, gente, é tudo. Eu vou usar a internet, porque eu vou colocar vídeo, eu vou usar terra, eu vou usar o computador, o celular, papel, caneta, bichos da natureza, folhas, tudo que você for usar. Todos os recursos materiais, os recursos pedagógicos que você for utilizar para que esse projeto tenha sentido. Então, bota a cachola para funcionar e descreva lá tudo que você vai precisar. Porque tem coisa que você não vai ter ali rapidinho na escola. Vai ter coisa que você vai precisar preparar antes. Eu vou fazer um viveiro com eles. Então, eu vou precisar de garrafa PET. Mas eu não posso chegar e cortar a garrafa ali na hora e fazer. Eu vou precisar preparar esse material para usar com as minhas crianças. Né? O planejamento da minha atividade. Então, tudo que você vai usar de material, você vai colocar ali. Depois, você vai fazer a sua avaliação. Como que você vai avaliar esse projeto? Como que você vai saber se ele deu certo ou não deu certo? Lembrando que, tratando-se de educação infantil, nós não temos avaliação em caráter promotivo, né? Em caráter de promover essas crianças, né? A avaliação se dá por meio do acompanhamento do processo.
Então, se você é professor de educação infantil, o seu projeto, vou já dar a dica, já deixar aqui, ó. A sua avaliação vai acontecer de forma processual, de forma contínua, acompanhando todos os processos, todas as etapas que acontecerem no desenvolvimento do seu projeto. Fechado? Para finalizar, nós vamos colocar as referências bibliográficas. Eu pesquisei, eu precisei ir lá e estudar sobre o projeto sobre o tema que eu vou colocar no meu projeto. Então, de onde que eu tirei isso? Eu comecei lá na BNCC, que eu visitei as 10 competências, eu visitei os direitos de aprendizagem, então ela é uma parte da minha referência. Eu fui pesquisar em livros de natureza e sociedade, em livros de geografia, depende do seu tema lá. O que você foi pesquisar teóricos que falam sobre o meu tema e você vai colocar lá na sua referência bibliográfica. Esse é um projeto que vai estar estruturado de forma correta e de forma completa. Quem olhar o seu projeto vai conseguir visualizar todas as etapas para você poder concluir ele ao longo do tempo que você colocou aí para planejar com seus alunos, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários aqui pra mim quais foram os projetos que vocês conseguiram fazer depois de ter assistido o vídeo. Se vocês tiveram alguma dificuldade ou não, manda pra mim também, ó, lá no Instagram, lá no direct do Instagram, vamos compartilhar aí pra gente poder trocar ideias, né, trocar experiências, que afinal de contas é essa a função do canal. Né? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal também, gente, para poder aumentar aí o maior alcance do vídeo, né? Para que outras pessoas possam também ter acesso a esse vídeo e saber um pouquinho mais sobre a pedagogia, que a função deste canal é favorecer tantos pais para conhecer um pouquinho do que acontece dentro da escola e também ajudar vocês, professores, aí, equipe escolar, a tornar a pedagogia um pouco mais leve para a gente poder favorecer a aprendizagem das crianças. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.